Graça e paz, amadas irmãs. Hoje estaremos começando o nosso estudo relacionado ao mês da família. E começaremos hoje a falar de uma mulher da Bíblia, que é a Rainha Esther. Nós escolhemos 4 mulheres para estar falando. Eu vou estar orando inicialmente para a gente estar dando continuidade ao nosso estudo. Senhor, grandioso Deus, amado Pai, louvado seja o Senhor para todo sempre. Queremos te render graça, Pai, pelas tuas misericórdias nas nossas vidas. Obrigada pelos livramentos que o Senhor nos deste, Senhor, porque o Senhor está conosco, seja qual for a situação, cumprindo a sua promessa de que estaria conosco todos os dias. Ó Deus, toma a direção desse estudo. Fala aos nossos corações, Pai, que a gente possa estar compreendendo, Pai, aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Que a gente possa, Senhor, estar buscando em Ti a direção para o cuidado com a nossa família. Esta é a minha e a nossa oração e te rendo graças em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãs, o tema de hoje, desta noite, é cuidando da sua família diante da tribulação. E a mulher que eu estarei falando hoje é sobre a Rainha Esther, né? Como Esther se colocou, né, diante de Deus para resolver uma situação de realmente de morte, né? Porque como a gente vê no capítulos anteriores, é a trama que Amã fez, né, no qual ele conseguiu convencer o rei a decretar a morte dos judeus. E Esther, quando ela ficou sabendo, né, dessa trama, a gente vai aqui ver e compreender qual foi, né, a arma que ela utilizou, né? Qual foi a estratégia que ela utilizou para que isso viesse a cair por terra, né? Para que isso viesse a ser cancelado. Eu convido as irmãs a estarem abrindo suas Bíblias no capítulo de Esther 4, para que a gente possa estar lendo como Esther ficou sabendo e qual foi a atitude que ela tomou. Esther promete interceder pelo seu povo. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinzas, saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos, e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para saber que era aquilo o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai, à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei, pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito, que se publicara em Susã, para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher, quem sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagine que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que fostes levada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os seus judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim,
e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com rei, ainda que é contra a lei, se perecer, perecer. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Né? A gente vê aqui que Esther estava diante dela um problema, né? E um grande problema a ser resolvido, que era ver como fazer essa sentença de morte para seu povo. Então, o que foi que Esther fez? Ela foi prudente, né? Esther não se desesperou. Ela pensou logo em como agir de forma sábia. Então ela aqui imaginou que só tinha uma saída para que ela conseguisse chegar até o rei. Que como a gente leu aqui no capítulo 12, não podia-se ir até o rei sem que fosse convidada por ele. Então ela viu aí que poderia, quer dizer, estava diante dela um impedimento, mas ela não teve medo, ela não se recuou. Então foi o que ela fez, ela buscou a solução para que ela pudesse chegar até o rei. E qual foi a solução que Esther buscou para chegar ao rei? É nisso que eu gostaria de estar focando nesta noite, né? Eu não sei, minha irmã, qual é a tribulação que tem caído sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu sei a que tem caído sobre a minha. E qual foi a solução que Esther buscou para que ela conseguisse chegar até o rei, que era abaixo de Deus, o único que poderia, né, cancelar esse decreto? Esther buscou a oração e o jejum, né? Essa foi a única arma que Esther tinha para conseguir salvar o seu povo, que foi a oração e o jejum. Nos capítulos anteriores do livro de Esther, a gente vê, né, os propósitos de Deus para a vida de Esther, porque Deus ele já sabia que ia ser necessário ela ser rainha para livrar o seu povo, né? Como a gente podia imaginar, uma menina órfã, que não tinha pai nem mãe, foi criada pelo seu primo e chegou a vir a ser rainha. Então, esse é o propósito que Deus tinha para que Esther fosse um instrumento dele para salvar o seu povo. Então, Esther, ela se colocou em jejum e oração juntamente com seus servos e também com todo o povo judeu durante 3 dias. Essa foi o primeiro passo que Esther deu para que ela conseguisse, né, cancelar esse decreto. Então, esse é o nosso também passo que nós temos que ter diante da tribulação que venha a cair, a assolar a nossa família. Nós não devemos nos desesperar, porque Esther, ela sabia que Deus era o único que poderia guiá-la até o rei. Mas ela não ia conseguir chegar de forma física, com as forças delas físicas, ainda que ela fosse uma mulher bela, bonita e estivesse achado graça diante do rei, mas ela sabia que ela precisava de uma ação de Deus, né? Que é soberano. E a gente vê que nesse livro de Esther, ele fala da soberania de Deus. Ainda que não vejamos, né, nesse livro falando sobre o nome de Deus, mas a gente vê que todo o livro trata da soberania de Deus, né? Primeiro Deus fez Esther rainha. Então, ela buscou, através da oração e do jejum, né, essa ligação dela para com o rei, para que ela pudesse estar intercedendo pelo seu povo. E aí, eu digo às irmãs, né, Esther, ela tinha um desafio, um grande desafio à frente, que era se aproximar para falar com o rei, a fim de tentar interceder por seu povo. Não era uma simples missão que Esther tinha, de chegar e dizer ao rei, né, que ela era judia, que até então o rei não sabia. Pois ir até o rei sem ser solicitada era um crime passível de morte. Esther, ela não temeu, mas ela foi prudente. Ela buscou estar respaldada, né, segura, né, fortalecida, protegida pelo Senhor.
Ciente da importância de seu papel e do risco que corria, Esther reconheceu que buscar intensamente a Deus por meio do jejum e da oração era o melhor caminho. Então, esse tem que ser também a nossa percepção. Nós devemos ter essa percepção de que buscar a Deus intensamente através do jejum e da oração é o melhor caminho para resolvermos a tribulação que venha assolar a nossa família. E por isso mesmo ela não apenas buscou a Deus em oração, como também pediu a todo o seu povo que fizesse o mesmo, todos unidos diante do Senhor. Então, também devemos estarmos unidas, buscando o povo de Cristo, né? A nossa família em Cristo, para que a gente estejamos unidas em oração. Porque se a minha irmã sofre, eu também sofro. Se a minha família em Cristo sofre, eu também sofro. Então nós temos que estar unidos, buscando, estar percebendo, né, o que cada um está necessitando. Sabemos que sempre nós temos aquela irmã que é próxima da gente, então que a gente possa não estar sozinha na batalha, que a gente possa estar buscando uma irmã para estar orando conosco, jejuando em favor daquela tribulação. Então não devemos também estar sozinha. Estela fez isso, ela não fez só, ela contou com o apoio de todo o seu povo. Então isso tem que ser uma prática nas nossas vidas, como mulher cristã, né? A oração e o jejum. Porque a tribulação, ela vai estar presente diante de nós. Muitas vezes, através da saúde, né? É uma situação financeira, é um problema familiar dentro dos nossos lares com esposo ou filho. Mas nós só encontraremos a solução mediante a oração e o jejum. Então, nós temos que ter essa prática constante. Isso tem que ser algo natural nas nossas vidas. Não ser uma coisa de momento. Hoje eu estou passando por tribulação, eu vou orar e jejuar. Não. Nós não devemos buscar isso como se fosse um favor que está fazendo ao Senhor, mas sim algo que seja isso, que seja real, né? Que seja sublime, que seja genuíno nas nossas vidas, está em constante oração e também a prática do jejum. Não pedir troca de favores a Deus. Ah, Senhor, eu vou orar, e aí eu estou orando. Ó, Senhor, eu estou jejuando, viu? O Senhor agora faça a sua parte, né? Não, a gente tem que fazer isso porque nós cremos, né? Que estamos ali diante de Deus, né? Matando a nossa carne, mas sim buscando a nossa vida espiritual, estar diante do Senhor, sabendo e dizendo para Ele que só temos a Ele para resolver a nossa situação. E assim Esther fez. E aí o que Esther fez? Quando ela se viu preparada, ela foi o quê? Enfrentar o problema. Porque primeiro ela se fortaleceu, né? Buscou estar protegida e guardada mediante a oração e jejum, e ela foi enfrentar o problema. E aí a gente vê no capítulo 5 que Esther marca, né, esse banquete, convida o rei e Amã, aonde ela revela ao rei, né, que ela era judia e o que Amã estava intentando. E aí a gente vê que Esther logrou vitória, né, diante do rei, aonde Amã tinha preparado a forca para Mordecai e ele foi quem passou pela forca, né? Ele provou, como diz, né, popularmente, do próprio veneno. Então, isso por quê? Porque houve entrega total, confiança através da oração do jejum e a união de todo um povo orando e clamando e intercedendo ao Senhor. Então, que a gente possa estar diante de qualquer situação, nesse momento de pandemia, nesse momento que onde está todo mundo preocupado, né? A gente possa estar intercedendo, orando, jejuando pelas nossas famílias, pelos profissionais de saúde, de segurança, por todos, pelos garis, né? Todos que estão envolvidos nisso, pelas nossas autoridades, que eles precisam também da oração, né? Para que Deus esteja dando sabedoria a eles, porque Deus ele é soberano. Eu creio que Deus ele está do trono dele, ciente de tudo, de quando começou, ele já sabia e ele também sabe quando vai começar. Mas nós temos que estar nos fortalecendo na oração e no jejum. E aí a gente vê no capítulo 5
que Estela declarou ao Senhor, ela estava confiante, né? Ela sabia que o Deus que ela cria estava na situação, então ela pôde conseguir ver a vitória do Senhor e resolver o problema, né? Ela foi uma mulher prudente. Provérbios 9:10 é um versículo muito edificante que ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é a prudência. Então nós somos santos, né? Somos o santo do Senhor. Então nós temos que ser prudentes. Não devemos querer resolver as tribulações que chegam para nós sem prudência, né? Sem buscar o Senhor, agir com as nossas próprias forças, mas sim confiar, temer, saber que Deus, ele é um Deus que pode todas as coisas, e que se ele aprove nós passarmos por tribulação, ele estaria conosco, porque ele prometeu. Então que a gente possa confiar no nosso Deus, naquele que nos escolheu, porque ele nos escolheu para sermos vitoriosos. Então, se Esther se tornou rainha, é porque Deus tinha um plano, né, especial para ela. E esse plano especial foi o quê? Foi salvar todo o seu povo, né, como rainha, ser instrumento do Senhor, né? Então Deus fez o quê? Ele colocou ela dentro de um palácio. Será que Esther ela imaginava que um dia ela ia estar dentro de um palácio sendo rainha, né? Numa posição de destaque, onde ela pôde ter um tempo oportuno para levar todo o seu povo de um massacre, porque ia ser um massacre em massa, né? Então que a gente possa ter também essa percepção de onde Deus nos colocou, né? Deus nos colocou como o povo escolhido dele, nessa condição privilegiada, né? De podermos contar com ele. Que assim seja a nossa vida, que nós possamos estar unidas em oração e jejum, umas pelas outras. Assim, minha irmã, eu encerro o meu estudo desta noite. Eu espero que o Senhor tenha falado com o coração das irmãs, assim como Ele falou comigo, e que a gente possa continuar unidas em oração, em jejum, diante do nosso Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Vamos estar orando e encerrando ao Senhor. E na próxima terça teremos a continuação com a outra mulher da Bíblia, que será Abigail. Oremos. Senhor grandioso Deus, amado Pai, louvado seja o Senhor para todo sempre. Ó Deus, queremos te render graça, Pai, por esse estudo, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, Pai. Que a gente venha estar colocando em prática, meu Pai, a oração ser constante nas nossas vidas, Senhor. Porque a tua palavra diz que nós devemos orar sem cessar. E também, Pai, devemos estar dispostas a jejuar, Pai, não somente pelas nossas famílias, mas também por toda a família, meu Pai, da nossa igreja, da nossa família biológica. Jejuar, Senhor, por esta situação na qual estamos passando, no nosso país, no mundo inteiro. Que a gente venha ter, Pai, esse propósito, esse ânimo, essa força de estarmos unidas, para que o Senhor, meu Pai, venha estar nos dando força, sabedoria, porque nós não sabemos quem será o próximo a ser atingido por esse vírus, mas nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Toma a direção de tudo, esta é a minha oração. Eu te louvo e te rendo graça, porque o Senhor nos dá o privilégio, Pai, de poder conversar com o Senhor. Obrigada por tudo, abençoa cada irmã, nos dá uma noite de sono reparador. Esta é a minha oração e desde já eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém.